Olá a todos. Primeiramente, sejam muito bem-vindos ao Congresso Internacional de Administração 2025. Meu nome é Lucas Cirilo e, junto com meu colega Fábio Mascarenhas, desenvolvemos o artigo que vou apresentar para vocês, que está intitulado como Comportamento Digital do Produtor Rural no Setor de Fertilizantes. Um tema bastante atual e relevante hoje para para o nosso setor. E o nosso trabalho ele vai estar organizado em sessões começando por introdução, onde apresentaremos o contexto e as principais contribuições acadêmicas sobre o tema, além dos objetivos do estudo, a metodologia, onde descrevemos o processo de pesquisa adotado e, por fim, né, seguindo assim, os resultados de discussão, onde trazemos os principais achados. Concluindo a conclusão, onde apresentaremos as considerações finais e apontamos recomendações para futuras pesquisas e no final, né, apresentaremos ali as referências utilizadas no decorrer do estudo para a confecção desse artigo. Bom, e o agronegócio brasileiro, ele é um dos pilares da economia nacional, que gera aí principalmente emprego, né, tanto indireto como indiretamente, renda, alimentos, fibras e bioenergia, além de liderar na produção e exportação de commodities. E dentro desse cenário, o segmento de fertilizantes, ele é essencial para sustentar a produtividade agrícola, o que vai, né, fazer o Brasil ser o quarto maior consumidor mundial desse insumo. Então, reforçando, né, a gente consegue ver muito bem aqui nesse gráfico, né, a participação do agronegócio no PIB nacional. Então, para reforçar, para a gente conseguir ter essa alta participação no PIB nacional com o agronegócio, o que vai fortalecer os dos principais insumos utilizados são os fertilizantes, que vão ali garantir a alta produtividade para os produtores. Nesse outro gráfico, como eu comentei ali também, a América Latina, que a gente já consegue ver que as projeções seja que ela esteja em primeiro ou até em segundo lugar entre consumos, né, dos principais nutrientes aí que seriam o NPK para a agricultura hoje moderna. E no agronegócio também, o marketing tradicional, ele ainda é muito relevante, pois ele mantém a proximidade e a confiança com o produtor por meio de feiras, visitas técnicas, mídias regionais, esse contato mais físico, presencial. E já o marketing digital, ele trouxe o alcance ampliado e novas formas de engajamento, o que permite, né, que o produtor ele escolha como consumir essas informações. E a combinação dos dois, através de uma estratégia, né, Omnichannel, é o que garante uma experiência mais completa e personalizada, fortalecendo aí o relacionamento e ampliando o impacto das campanhas. Assim, né, o marketing digital, mesmo sendo mais recente no setor agrícola, já se demonstra essencial para informar, envolver e atrair os produtores, completando, né, com o tradicional. Então, assim, reforçando, o digital ele veio, né, seguindo os mesmos princípios do tradicional, migrando assim só para as redes sociais, para o meio digital, para a gente conseguir difundir. Hoje, as redes sociais fazem muita importância, muito importante para para essa difusão, como, por exemplo, Facebook, LinkedIn, WhatsApp e Instagram, como principais plataformas. E partindo, né, dessa integração entre a crescente digitalização do meio rural e a relevância do marketing digital no agronegócio, e o papel estratégico dessas redes sociais, como eu comentei, né, no relacionamento entre marcas e consumidores, o nosso trabalho, né, ele tem como objetivo analisar como os produtores rurais utilizam as redes sociais para buscar informações e tomar decisões sobre fertilizantes, identificar as redes sociais mais utilizadas, avaliar o tipo de conteúdo mais procurado, além de medir a influência das redes sociais na decisão de compra e avaliar as estratégias de visibilidade e posicionamento digital de uma multinacional do setor. A metodologia, né, que a gente utilizou foi do tipo exploratória descritiva, onde realizamos a aplicação de um questionário no período de 16 de novembro de 2024 a 16 de janeiro de 2025, onde estruturamos, né, 19 questões semi-estruturadas de múltipla escolha, onde enviamos esse questionário para produtores profissionais do agronegócio através do LinkedIn e WhatsApp. Foram contatados, né, 650 profissionais que trabalham no Brasil, então abrangendo diversas regiões, e 126 profissionais participaram efetivamente da pesquisa. O que isso traz, né, uma taxa de retorno muito boa, comparado ali com o que a gente tem na literatura.
Além disso, né, antes da gente enviar esses testes para os profissionais, foi realizado um pré-teste com 10 participantes externos ao setor agropecuário para garantir, né, a clareza e a compreensibilidade do questionário e a fim, né, da gente ter maior assertividade com essas questões. E todas as interpretações das informações mais significativas extraídas do questionário e da análise das redes sociais da multinacional, elas foram correlacionadas com as bases teóricas abordadas no decorrer do estudo e posteriormente, né, sendo discutidas na aba de discussão. Seguindo para os resultados, a pesquisa ela contou, como eu disse, com 126 respondentes e a primeira pergunta era sobre qual era o gênero. E observamos a predominância masculina ali de 71%, o que reflete, né, esse desafio estrutural no agronegócio, que mesmo ali formando em números semelhantes, as mulheres em ciências agrárias, elas acabam ocupando cargos um pouco mais abaixo do que os homens. E indo para a segunda pergunta, em relação à faixa etária, observamos ali que 43% estão entre 25 e 35 anos e 27% entre 36 e 45 anos. Então, correlacionando com a literatura, a gente observa que o quê, né? Que esses dados representam que adultos jovens, especialmente entre essas faixas etárias, estão mais propensos a adotar novas tecnologias e utilizar as redes sociais de forma estratégica. A terceira pergunta foi a distribuição, né, a localidade desses respondentes. Então, a gente indica ali que a predominância estava na região sudeste e centro-oeste, mais precisamente ali no Mato Grosso e em São Paulo. Isso também, né, a gente vê que é relevante dado a alta importância desses dois estados no cinturão agrícola do Brasil, né, o Mato Grosso aqui como um dos principais ali produtores de soja, e os outros estados ali no vermelho a gente demonstra uma representatividade um pouco mais baixa, onde sugere-se, né, mais pesquisas direcionadas também para essas outras localidades. E a pergunta 4 foi quanto ao grau de escolaridade dos respondentes, e mais da metade, né, 54 aqui por cento, diz que possui pós-graduação, e enquanto 36 ensino superior. Então a gente vê que os respondentes são ali pessoas de alto nível tecnológico, alto nível de conhecimento, que possuem, que estão trabalhando no agronegócio. A pergunta 5 foi em relação à ocupação, então 47% indicaram ser produtores rurais. A pesquisa, né, ela acabou abrangendo outras áreas também, mas todas elas sendo da parte agrícola. O principal alvo era o produtor rural, mas acabamos alcançando também outros profissionais do agronegócio. E no campo, né, como a gente vê, técnicos e outros profissionais, de acordo com a literatura também, acabam muitas vezes influenciando mais na decisão de compra do que os próprios produtores. E nesse sentido, né, que a gente vê com esse dado, na pergunta 6, 74% dos entrevistados, se a gente somar aqui na participação total e parcial, 36, 34%, quando perguntado sobre a decisão de compra, se influenciavam na decisão de compra, 74, né, se a gente somar, como eu disse, exerce alguma influência de compra sobre os fertilizantes. A pergunta 7 foi o uso das redes sociais. Então, a pesquisa mostra que o WhatsApp é a plataforma mais utilizada, seguido ali pelo Instagram e o TikTok sendo a menos utilizada. Esse dado também, né, ele é confirmado por pesquisas anteriormente identificadas, como a do Ambra, AgroLins, que indicam, né, que o uso massivo da ferramenta do WhatsApp para a ferramenta de negócios e comunicação no agro. Então, é uma ferramenta muito utilizada e bem difundida. Quanto à frequência, né, na pergunta 8 aqui, a maioria também indica ali raramente, e depois a segunda categoria mais votada foi diariamente, que utiliza as redes sociais para buscar, né, informações sobre fertilizantes. Então, isso nos indica que o que, né, que tem um perfil ali de monitoramento, que esses produtores eles podem indicar que esse jogo pode virar um pouco, e a gente precisa fazer esse monitoramento contínuo ali para identificar possíveis mudanças. Já falando na próxima pergunta, sobre principais informações sobre fertilizantes buscadas nas redes sociais, então a mais votada ali foi o quê? Foi notícias e atualizações do setor, seguida por inovações e novos produtos, informações técnicas e manuais de uso,
e estudos de caso e relações de campo. Todos aqui praticamente com a mesma taxa ali de votação, sendo só a notícia de atualização do setor sendo a mais votada. As menos votadas foram preço e entretenimento, que a gente identificou que não seria o foco desse público-alvo desse estudo. A próxima pergunta foi sobre a influência do conteúdo encontrado em relação à decisão de compra. Então, 42% diz que influencia moderadamente. Então, assim, segundo a literatura também, com dados preliminares, né, Barbosa, um dos autores, ele fala que as redes sociais elas desempenham um papel significativo na decisão de compra, uma vez que as questões disso estão profundamente inseridas nessas redes sociais no dia a dia das pessoas. Então, plataformas como a gente viu ali, que foi bem mais votada de uso WhatsApp, Instagram, eles estão no cotidiano dos produtores, das pessoas. Hoje em dia, todo mundo tem um celular, praticamente. Então, ela promove uma comunicação mais rápida e mais ampla e tem uma interação mais efetiva entre os usuários e organizações, o que facilita, né, o engajamento e a troca de informações. Na pergunta 11 e posteriormente a pergunta 12, né, a pergunta 11 foi sobre quando questionados sobre o contato com as empresas de fertilizantes por meio de canais digitais. Então, após visualização de anúncios, a maioria disse que não faz uso desse recurso. Logo depois, né, se indagada sobre a forma preferencial de comunicação com representantes de empresas, 62 indicaram WhatsApp. Isso reforça também, né, previamente as outras pesquisas que a gente teve, que os profissionais colocaram que a primeira abordagem preferem que seja um WhatsApp, e também, né, como plataforma-chave no agronegócio. Uma lacuna que a gente percebe aqui, né, é a baixa adesão aqui de cliques em anúncios destinados às empresas por esses usuários com alto índice de utilização do WhatsApp. Então, indica que o quê? Né? Se usuários, né, começarem a adentrar dentro desses anúncios e ser direcionados para o WhatsApp, seja uma oportunidade de se conectar de forma mais rápida com esses produtores. A pergunta 13 seria os fatores de influência na decisão de compra de fertilizantes. Então, a maioria ali diz que demonstração de resultados, né, é o principal fator de influência de decisão de compra, seguido ali de reputação e confiança da marca e suporte técnico com ambas as notas. A pergunta 14, né, foi sobre a preferência de realizar compras de fertilizantes exclusivamente online ou a consideração do atendimento presencial. Então, assim, a gente vê que a abordagem híbrida, tanto presencial e virtual, foi a mais votada. As próximas duas perguntas foram sobre comparação entre marcas de fertilizantes, as mais seguidas e reconhecidas nas redes sociais, no mundo virtual. Então, sobre as mais seguidas, a Mosaic foi a que teve maior votação, seguida da Yara. E a que teve menos votação foi a Cibra. As notas de mais reconhecidas também ficaram para a mesma empresa, tanto o Mosaic, tanto a Cibra aqui, tanto com a nota mais votada a Mosaic e a Cibra menos votada. A pergunta 17 foi sobre as preferências, né, influência de conteúdos nas redes sociais. Então, a maioria também votou em demonstração de resultados em campo e a baixa adesão, né, a minoria ali votou que memes e conteúdos de descontração não é interessante, não faz essa preferência de uso aí nas redes sociais para esse fim. Então, o que a gente percebe com isso? Né? Que isso indica, né, que o tipo de informação que influencia lá a decisão de compra também é o que mais engaja o público. Por outro lado, né, os conteúdos mais descontraídos, como os memes aqui, como eu comentei, teve baixa atratividade. Né? Então, reforça que esse perfil de profissional é um pouco mais técnico, pensando aí nos consumidores de fertilizantes que usam as redes sociais para esse fim. Já entrando ali sobre as estratégias que a empresa apresenta, estratégia McChannel, que integra, né, os múltiplos canais de comunicação e venda para oferecer uma experiência uniforme personalizada ao consumidor. Essa abordagem, né, ela vai conectar os produtores rurais a conteúdos técnicos e educativos e promocionais, né, de diversas plataformas, o que vai abrangendo aí as fases de pré-compra, compra e pós-compra, ao proporcionar, né, uma experiência aí fluida em todos os pontos de contato. E a empresa, né, ela fortalece ali o relacionamento com os clientes, gera um valor para a marca e ainda potencializa, né, suas operações no mercado agropecuário. Então a gente percebe aqui que a empresa sobre a análise, né, ela fez o uso
de influenciadores digitais em todas as plataformas, exceto aqui o WhatsApp que não. O número de postagens, então o Facebook, né, junto com o Instagram, liderou o número de postagem e todas essas redes sociais a empresa estava em contato. Então, realmente reforçando que ela teve uma estratégia Omnichannel, tendo a mesma abordagem para todos os canais. Adicionalmente, né, os objetivos centrais desse estudo, a gente fez mais duas perguntas, a 18 e a 19, onde buscamos, né, compreender o grau de familiaridade dos produtores rurais com o uso da inteligência artificial, a famosa IA, no setor de fertilizantes. Então, considerando, né, que isso é o grande avanço das tecnologias hoje em dia. Então, a maioria, né, 65% diz que conhece, mas não faz uso desse recurso. E sobre, né, a utilização da ferramenta da inteligência artificial oferecida para alguma empresa de fertilizante, todos disseram que não. Então, isso mostra que também tem uma lacuna e tem grande porta de entrada para as empresas de fertilizantes utilizarem a IA para esse mercado. E, por fim, as considerações finais, né? No setor de fertilizantes, a presença digital dos produtores rurais se tornou cada vez mais estratégica. Então, dessa forma, a gente conclui que a atuação digital, né, estratégica do setor de fertilizantes não apenas fortalece, né, a imagem da marca, como também influencia diretamente o comportamento de compra do produtor rural moderno. Então, outros achados, né, respondendo aos objetivos, foi que as redes sociais mais utilizadas foi o WhatsApp, o Instagram, o YouTube e, por fim, o LinkedIn. O conteúdo mais buscado, as notícias do setor e materiais técnicos, os fatores de decisão de compra, resultados em campo, suporte técnico e confiança da marca, a influência das redes sociais, 42% relatam impacto moderado no processo de compra, e os destaques, né, para influenciadores de IA e WhatsApp nas redes sociais da multinacional. Essas são as nossas referências bibliográficas que a gente utilizou para desenvolver esse trabalho, esse estudo. E, por fim, deixa